Eu me chamo Elias, tenho 48 anos, e essa experiência aconteceu há pouco mais de 20 anos, quando eu ainda era um jovem recém-convertido com apenas 26. Na época, eu morava numa vila pequena no interior de Goiás, num sítio herdado do meu avô, onde a vida era simples, o tempo passava devagar e as madrugadas eram acompanhadas pelo som dos grilos e de corujas que pareciam vigiar cada canto do mato. Espiritualmente, eu estava numa fase de intensa busca por Deus. Tinha saído de uma vida desregrada e mergulhado numa sede insaciável pela palavra. Lia a Bíblia todos os dias, jejuava semanalmente, mas mesmo com todo esse esforço, sentia um vazio estranho. Era como se algo me faltasse, como se eu ainda não tivesse compreendido a profundidade do que era ser livre em Cristo. Eu cria, mas ainda me via preso em culpas antigas, em pensamentos que me acusavam o tempo inteiro. Naquele tempo, eu fazia parte de uma pequena igreja que se reunia numa sala adaptada na casa da irmã Marieta, uma senhora já de idade, mas cheia do Espírito Santo. Ela tinha um costume curioso. Toda vez que se aproximava a época da Páscoa, ela falava sobre o sangue nos umbrais e dizia com os olhos marejados que aquilo não era apenas história antiga, era real, era vivo, era para hoje. Confesso que eu ouvia aquilo e, embora respeitasse, não entendia direito. Achava bonito, mas distante. Até que numa sexta-feira antes da Páscoa daquele ano, aconteceu algo que marcou minha vida para sempre. Foi o dia em que eu entendi, de forma sobrenatural, o que significava ser poupado pela misericórdia de Deus. Naquela sexta-feira, acordei com o coração apertado, como se um peso invisível estivesse me oprimindo o peito. Tentei orar de manhã cedo, como sempre fazia, mas as palavras não saíam. Era como se houvesse uma barreira entre eu e Deus. Passei o dia inteiro inquieto. Fui cuidar das galinhas, dar ração para os porcos, cortar lenha, mas nada me tirava a sensação de que algo estava para acontecer. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado. Ao meio-dia, quando normalmente fazia meu momento devocional de leitura da palavra, me vi folheando a Bíblia sem direção, até que meus olhos pararam em Êxodo 12. Li sobre a Páscoa pela primeira vez com atenção verdadeira. Algo dentro de mim acendeu. A ideia de marcar a porta com sangue, de um cordeiro inocente sendo sacrificado, de uma praga passando por cima dos lares protegidos, tudo aquilo começou a fazer sentido de um jeito que nunca tinha feito. Antes, naquela noite, decidimos fazer um culto especial de oração na casa da irmã Marieta. Éramos poucos, eu, ela, um irmão chamado Josias, um homem calado, de olhar penetrante e mãos calejadas, e uma jovem chamada Raquel, recém-batizada. Quando cheguei lá, percebi que o clima estava diferente. A sala, que sempre parecia aconchegante e simples, estava com uma presença que eu só posso descrever como temor santo. Marieta tinha colocado um pano branco sobre a mesa e no centro havia uma vela acesa. "Hoje vamos lembrar do Cordeiro", ela disse, com uma voz firme e trêmula ao mesmo tempo. Oramos juntos, lemos o capítulo de Êxodo e depois ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, que parecia carregado de revelação. Foi então que, sem ninguém planejar, começamos a confessar nossos pecados uns aos outros. Josias falou de um ressentimento antigo. Raquel chorou por ter dúvida da salvação. E eu fiquei calado, sem coragem. Quando a irmã Marieta me olhou e perguntou se eu tinha algo a dizer, senti como se uma luz me expusesse por dentro. Comecei a tremer e a suar. Lembrei de tudo que já tinha feito antes de conhecer a Cristo, coisas que nunca contei a ninguém. Crimes pequenos, sim, mas vergonhosos, coisas que eu dizia para mim mesmo que Deus já tinha perdoado, mas que, na verdade, eu nunca havia confessado de verdade. Aquela noite, no meio daquela sala de chão de cimento grosso, com uma vela tremulando ao vento e 3 pessoas ao meu redor, eu chorei como criança e abri meu coração.
Foi como vomitar anos de sujeira, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu falava, mais eu sentia algo sendo arrancado de mim. Um peso, uma acusação, uma cadeia invisível. Foi a primeira vez que senti de verdade o sangue do Cordeiro me purificando. Eu não estava mais sujo. Terminamos aquele momento de confissão com um louvor simples, cantado a capela. Era um corinho antigo. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E a gente repetia, com as vozes falhando de emoção. Depois disso, fomos cada um para sua casa. Eu voltei caminhando pelo mato com uma lanterna fraca na mão e o coração leve como nunca tinha sentido. Mas foi ao chegar em casa que a parte mais impressionante aconteceu. Quando entrei no meu quarto, senti um cheiro estranho, um cheiro de queimado, de palha molhada queimada. Fui até a cozinha para ver se tinha deixado algo no fogão, mas estava tudo apagado. Quando voltei para o quarto, vi uma sombra no canto. Era como a silhueta de um homem parada, imóvel. Meus joelhos dobraram sozinhos. Eu comecei a orar em voz alta, tremendo. A sombra não se movia, mas eu não sentia medo. Sentia um temor profundo, como se algo santo estivesse ali. De repente, ouvi dentro do meu coração, de forma clara, como se alguém tivesse falado audivelmente: hoje o destruidor passou, mas o sangue estava nos umbrais. Eu não sei explicar como aquilo aconteceu. Não vi rosto, não ouvi uma voz externa, mas aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão silencioso. Comecei a chorar e a agradecer. Eu sabia com todo o meu ser que algo espiritual tinha sido evitado naquela noite, que a confissão, a entrega, a lembrança do Cordeiro tinham sido mais do que um ritual, tinham sido uma proteção real. Deus me livrou de algo que eu nem sei descrever, e isso ficou marcado em mim até hoje. Na manhã seguinte, ao sair de casa, percebi algo no batente da porta. Era como uma mancha escura, quase imperceptível, no canto inferior do lado esquerdo. Passei o dedo e parecia resíduo de terra misturada com ferrugem, mas o curioso é que eu não lembrava de ter encostado nada ali. Aquilo me arrepiou. Não era exatamente sangue, mas tinha a mesma tonalidade escura, quase seca. Não contei isso para ninguém durante muitos anos. Guardei como um sinal entre eu e Deus. Naquele dia, compreendi de uma vez por todas que a Bíblia não é um livro antigo. É uma chave viva. A história dos hebreus no Egito não é um conto, é um aviso. E a libertação deles é o modelo da nossa. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Aquela sensação de vazio espiritual desapareceu. Eu passei a viver com uma consciência muito mais clara da graça. Entendi que a cruz não foi só um sacrifício bonito, foi sangue real, derramado de um inocente, para que eu, culpado, não morresse espiritualmente. E mais, entendi que a salvação precisa ser vivida com temor e verdade. Não é só levantar a mão num culto e dizer, aceito Jesus. É colocar o sangue dele nos umbrais da nossa vida, nas entradas do coração, nas escolhas diárias. É viver como quem foi poupado por algo que poderia tê-lo destruído por completo. Aquela sexta-feira me ensinou que o anjo destruidor ainda passa, mas também que a misericórdia ainda cobre. Depois daquele dia, nunca mais olhei para a Páscoa da mesma forma. Os cultos deixaram de ser encontros sociais ou simples momentos de adoração. Cada louvor, cada oração, cada vez que o nome de Jesus era mencionado, eu lembrava do que havia sentido naquela noite. O sangue nos umbrais não era apenas uma imagem bonita, uma alegoria. Era real, espiritual, eterno. O que me tocava mais profundamente era pensar que, assim como no Egito, eu estava debaixo de um juízo, ainda que invisível aos olhos naturais. E se não fosse pela graça, pelo sangue, eu também seria destruído. Acordava todos os dias com esse pensamento vivo dentro de mim. Hoje, eu só respiro por causa do sangue.
Comecei a compartilhar meu testemunho em pequenos grupos quando sentia que o ambiente era seguro e guiado pelo Espírito. A maioria ouvia em silêncio. Alguns choravam. Outros pareciam inquietos, como se Deus estivesse falando com eles também. Eu nunca forçava nada. Só contava o que vivi. E a cada vez que repetia a história, eu mesmo revivia aquele momento. Sentia o mesmo temor, a mesma gratidão, o mesmo tremor na alma. Foi assim que percebi que meu chamado era simples. Lembrar as pessoas que o livramento não é automático, não é herança de berço, não é garantido por rotina religiosa. Ele vem quando o sangue é aplicado, de verdade, na porta do coração. A irmã Marieta me procurou algumas semanas depois daquele culto e disse algo que guardo até hoje. Você passou pelo vale e saiu com uma marca. Agora, Deus vai te usar para alertar os que estão brincando com a fé. Ela não disse isso como quem entrega uma profecia, mas como quem vê uma realidade. E ela estava certa. A partir daquele ponto, minha fé deixou de ser teórica. Eu não queria mais saber apenas de estudar a palavra, mas de vivê-la. Comecei a visitar vizinhos, levar mantimentos para famílias carentes, orar com gente aflita, caminhar quilômetros para visitar um enfermo. O amor por Deus começou a se manifestar em atitudes. Era como se, depois do livramento, eu soubesse que tinha uma dívida de amor para com Ele. Não para pagar, mas para testemunhar. O interessante é que, à medida que eu servia, o sentimento de liberdade aumentava. A culpa que antes me esmagava começou a ser substituída por uma certeza de aceitação. Não porque eu era bom, mas porque fui lavado. Eu via gente ao meu redor se debatendo em legalismos, tentando agradar a Deus por mérito. E eu entendia. Eles ainda não tinham passado pela noite da libertação. Ainda não tinham visto a sombra e ouvido a voz dizendo que o destruidor passou. Por isso, orava com mais fervor, intercedia com mais compaixão. Comecei a entender que o Evangelho não era uma escada para subir ao céu, mas um abrigo sob o qual se corre para não morrer. E esse abrigo tem nome: Jesus, o Cordeiro. Certo dia, fui chamado para visitar um senhor idoso, chamado Benedito, que estava à beira da morte. Ele tinha sido conhecido na vila por ser ateu convicto, brigão e zombador das coisas de Deus. Mas agora, com câncer avançado, pedia orações. Fui até sua casa com temor. Entrei em silêncio e sentei ao lado de sua cama. Ele mal conseguia falar. Peguei sua mão e comecei a contar minha história. Falei sobre a noite da Páscoa, o sangue no umbral, o anjo destruidor, a misericórdia. Quando terminei, ele chorava em silêncio. Murmurou apenas: "Eu quero esse sangue também." Naquela hora, naquele quarto simples, vi a salvação entrar como luz. O Senhor poupou mais uma alma. Esse episódio me mostrou que ninguém está além do alcance da graça. Se o sangue foi suficiente para livrar os hebreus no Egito, se foi suficiente para me libertar, também é suficiente para o mais endurecido dos corações. Mas é preciso aplicar. É preciso fé. E fé que se expressa com rendição, com arrependimento, com entrega. Depois que o irmão Benedito morreu, fui ao seu funeral. Vi muitos vizinhos curiosos, outros incrédulos, mas eu estava em paz. Eu sabia que ele não partiu sozinho. O sangue estava sobre ele. E essa certeza foi uma das maiores alegrias do meu ministério. Com o tempo, assumi a liderança da pequena congregação onde tudo começou. A irmã Marieta me impôs as mãos num culto simples e me disse: "Você é o pastor das casas marcadas pelo sangue." Aquilo me marcou profundamente. Não me via digno, mas aceitei, com temor. Minha pregação passou a girar em torno da cruz, da redenção, da Páscoa espiritual. E todos os anos, quando chega esse período, fazemos uma celebração diferente. Não tem cordeiro assado, nem ervas amargas, nem simbolismos judaicos. Tem pão, tem suco, tem oração.
mas acima de tudo tem memória. Memória do que fomos e do que agora somos. Teve um ano em que convidamos as famílias para escreverem, num papel, as áreas de suas vidas que precisavam da proteção do sangue de Jesus. Um por um, colocaram seus pedidos no batente da porta da igreja. E depois oramos todos juntos. Foi uma noite memorável. Havia lágrimas, reconciliação, curas. Foi como se o céu tivesse descido e tocado a vila inteira. Ali entendi que a Páscoa não é um feriado. É um memorial de livramento, um marco de recomeço, uma linha divisória entre a morte e a vida. E cada geração precisa vivê-la de novo, espiritualmente, como se fosse a primeira vez. Infelizmente, com o passar dos anos, vi muitos se desviarem. Gente que um dia teve a casa marcada, mas permitiu que a chuva do mundo apagasse o sangue da porta. Gente que trocou a simplicidade do evangelho por teorias complicadas, por religiosidade vazia ou por prazeres momentâneos. Isso me entristeceu, mas não me desanimou. Pelo contrário, me fez entender que o inimigo ainda ronda as casas, o destruidor ainda passa. E mais do que nunca, precisamos clamar para que o sangue de Jesus esteja visível em tudo o que somos, fazemos e vivemos. Muitas vezes, enquanto oro pela igreja, vejo em espírito aquelas casas do Egito, com o sangue escorrendo nas ombreiras, enquanto dentro delas o povo comia em silêncio, de sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. Isso me faz lembrar que estamos de passagem, que essa terra é apenas um Egito temporário, que nosso destino final é a Canaã celestial. Mas para chegar lá, precisamos permanecer sob o sangue. Precisamos viver com o coração rendido, atento à voz de Deus, confiando no poder do Cordeiro. Hoje, com 48 anos, olho para trás e vejo como Deus me conduziu. Aquele jovem inseguro, cheio de culpa, preso ao passado, foi transformado por uma noite de misericórdia. Eu não merecia, mas o sangue me encontrou. Não entendo tudo. Ainda luto com dúvidas, tribulações, ataques do inimigo. Mas uma coisa eu sei. A sentença de morte passou longe da minha casa, porque Jesus se colocou no meu lugar. Ele foi ferido para que eu fosse poupado. E isso eu não consigo, nem quero, esquecer. Eu não sabia, mas aqueles dias de oração e confissão começaram a moldar em mim algo que se tornaria parte fundamental da minha caminhada com Deus. A constante lembrança do que Ele fez por mim na cruz. As palavras de Jesus sobre a verdadeira liberdade se tornaram mais claras. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Aquela liberdade não era uma emoção momentânea, mas uma transformação que precisava ser vivida a cada dia. Era uma liberdade que vinha da compreensão de que o sangue do Cordeiro tinha sido derramado por mim e que a morte espiritual, a condenação eterna, havia sido evitada por sua misericórdia. Aquele jovem que antes se afligia por um vazio existencial, agora sabia que estava sendo preenchido de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Eu me sentia renovado, mas também com uma responsabilidade imensa: falar sobre o que Deus fez em minha vida. E a Páscoa, que antes passava despercebida para mim, agora se tornou o marco de tudo o que eu era, de tudo o que eu deveria ser. A Páscoa não era mais só sobre um cordeiro imolado, mas sobre a liberdade que o sangue de Cristo oferece a todos os que se rendem a Ele. Fui transformado, e o mundo ao meu redor começou a mudar também. A cada visita que fazia aos vizinhos, a cada oração que levantava por alguém, uma nova parte de mim estava sendo conformada à imagem do Cordeiro. Não era mais sobre ser bom o suficiente ou fazer algo para conquistar a salvação. Era sobre viver em resposta ao que já havia sido feito por mim. Uma entrega total, uma obediência mútua que nascia da gratidão e do amor. Numa manhã de outono, eu estava orando em meu quarto quando de repente uma visão tomou conta de minha mente.
Eu vi uma porta antiga, de madeira escura, com marcas de arranhões e desgaste. Mas, ao redor da porta, havia algo novo, algo brilhante, uma linha de sangue, fresco e vívido, como se tivesse sido derramado há instantes. O sangue estava lá, marcando a entrada, protegendo, salvando. Então, a voz interior, clara e distinta, me disse: o sangue está nos umbrais e agora você está em paz. Não tem mais condenação. Agora vá e seja luz. Isso foi um momento profundo de revelação. O sangue, que antes eu via como uma imagem do passado, se tornou uma realidade viva e presente. Eu era um homem livre, porque o Cordeiro de Deus havia sido sacrificado por mim. E agora ele me chamava para viver essa liberdade, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. À medida que as semanas e os meses passavam, comecei a entender ainda mais profundamente o significado de ser livre. A liberdade não era uma fuga da responsabilidade ou da dor, mas uma força que me capacitava a enfrentar as dificuldades da vida com um novo olhar. A cada desafio, eu me lembrava que o sangue de Jesus, derramado por mim, me sustentava. E assim, a cada dia, eu me via mais preparado para aquilo a que Deus me chamava. Não apenas viver, mas viver para Ele. Chegou um ponto em que, ao falar com pessoas que estavam sofrendo, eu não tinha mais apenas palavras vazias de consolo. Eu tinha a verdade do sangue, a verdade da Páscoa. Como se todos aqueles relatos bíblicos que uma vez foram histórias distantes se tornassem pessoais, tangíveis, e eu passava a ser um porta-voz dessa verdade. E foi aí que vi o poder transformador da Páscoa em ação. Quando as pessoas que ouviam sobre o sangue nos umbrais se viam diante de uma escolha: aplicar esse sangue em suas próprias vidas ou continuar a caminhar na escuridão. A decisão era delas. Mas o sangue já havia sido derramado. De vez em quando, à noite, quando o silêncio da minha casa me envolvia, eu me encontrava revivendo aquele momento da minha conversão. Lembrava-me da fé de Moisés, de como ele, com coragem, tinha liderado o povo à liberdade, obedecendo às instruções dadas por Deus. A grande diferença, é claro, é que enquanto Moisés libertava o povo de um cativeiro físico, Jesus me libertava de um cativeiro espiritual. E não importava o quanto o inimigo tentasse me atacar. Eu sabia que o sangue estava lá, nos umbrais da minha vida, me protegendo de toda condenação. Cada dia se tornava uma oportunidade de lembrar e vivenciar o que significa estar debaixo da proteção do sangue. A palavra graça se tornava mais e mais significativa para mim. Eu começava a ver a graça não apenas como uma palavra teológica, mas como uma força real e presente que me mantinha firme, que me sustentava diante das adversidades. A graça era mais do que perdão, era o poder de viver na liberdade, sabendo que, embora eu não fosse perfeito, o sangue de Jesus me cobrisse todos os dias. A cada Páscoa que passava, a lembrança daquilo que Jesus fez por mim e por todos os que o aceitavam se tornava mais preciosa. As celebrações se tornavam momentos de renovação, de reafirmação de compromisso com Cristo. Não havia mais espaço para a superficialidade. Aqueles que me acompanhavam na caminhada sabiam o que significava a cruz, sabiam que a verdadeira Páscoa era viver em constante lembrança daquilo que Jesus fez por nós. E juntos renovávamos nossos corações, confessávamos nossos pecados e, acima de tudo, aplicávamos o sangue nos umbrais da nossa vida. À medida que o tempo foi passando, continuei a caminhar em direção ao meu propósito, fortalecendo minha fé e buscando ser luz na vida daqueles ao meu redor. Aquele evento de minha juventude, quando experimentei o poder do sangue do Cordeiro, nunca se apagou da minha memória. Ao contrário, ele se tornou o alicerce da minha vida cristã.
Cada desafio, cada luta e cada vitória se entrelaçavam com aquela noite de revelação. E eu sabia que o único motivo pelo qual eu estava de pé era a graça de Deus derramada sobre minha vida. Com o tempo, a igreja que começamos na casa da irmã Marieta cresceu. O pequeno grupo de oração se transformou em uma congregação que tocava corações e transformava vidas. Cada culto, cada palavra pregada era uma lembrança de que a nossa libertação não é algo garantido ou adquirido por esforço próprio, mas um presente imerecido, dado por aquele que nos ama com um amor indescritível. Todos os anos, quando o período da Páscoa se aproximava, eu olhava para trás e me lembrava da primeira vez que compreendi verdadeiramente o que significava ser salvo. Cada celebração de Páscoa tornou-se um momento sagrado, uma renovação do meu compromisso com o Cordeiro que, por amor, se entregou em meu lugar. A experiência de viver a Páscoa de maneira real não foi só uma transformação pessoal, mas um testemunho vivo para todos que me cercavam. Vi pessoas se entregando à verdade de Cristo, experimentando o poder do sangue derramado na cruz e sendo libertas de grilhões espirituais que pareciam impossíveis de quebrar. Como o Senhor usou minha história para tocar corações, não posso deixar de agradecer por cada oportunidade que tive de partilhar a mensagem da cruz. Nunca soube exatamente o que Deus tinha planejado para mim, mas sabia que minha vida tinha um propósito claro: apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é com essa certeza que hoje volto a compartilhar essa história com você. Não importa onde você esteja, nem o que tenha vivido, o sangue de Jesus é suficiente. Ele te cobre, te limpa e te livra da condenação. O testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus não é apenas um relato de um homem qualquer. É o testemunho de muitos que, como eu, passaram pela noite de libertação, receberam perdão e agora vivem para compartilhar a mesma graça com o mundo. Agora, se você sentiu tocado por essa história, se algo no seu coração se moveu e você deseja saber mais, crescer na fé e caminhar com Cristo, inscreva-se no meu canal no YouTube. Lá, trago mais mensagens de esperança, aprendizado e crescimento espiritual. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Vamos continuar juntos nessa jornada, buscando mais da presença de Deus e experimentando o poder transformador do sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua vida seja marcada pela graça e pela salvação de Cristo.